Olá, pessoal do Comentores. Eu me chamo Bárbara Nicolau, eu sou CEO da Dream Kids Studio e hoje aqui comigo também está o Marcelo. Oi, galera. O Marcelo, ele é desenvolvedor e game designer na Dream Kids, também um sócio cofundador. E a gente vai estar aqui hoje para apresentar um pouquinho para vocês sobre a Dream Kids. A gente preparou uma apresentaçãozinha bem light, bem legal, para vocês começarem a ter ideia de como é empreender com jogos, um pouco das nossas dificuldades e o que a gente tem acertado no meio desse caminho aí. Então, espero que vocês gostem, fiquem com a gente durante toda a palestra. Vai ser bem rapidinho, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, vamos começar. Vocês não vão estar me vendo, infelizmente, mas vai estar a apresentaçãozinha rolando aí na tela para vocês conseguirem acompanhar junto com a gente, beleza? Então, vamos começar. Então, pessoal, vamos começar a palestra agora. Então, nós somos a Dream Kids Studio, falei para vocês. Nós somos um estúdio que desenvolve conteúdo digital infantil, conteúdo lúdico educativo. Então, a gente desenvolve jogos, animações, estamos começando a desenvolver outras coisas também, como nossa própria plataforma, quadrinhos, histórias digitais, música. Então, todo o universo aí de transmídia que a gente está tentando desenvolver com os nossos personagens. Então, vamos começar essa apresentação falando um pouco sobre sonhos, que eu acho que é onde tudo começa. É interessante dizer que quando a gente é criança, a gente costuma sonhar mais. Tenho certeza que todos vocês, quando eram crianças, sonhavam em ser um super-herói, uma princesa, alguém que está sempre tentando salvar o mundo ou viver alguma coisa encantada num mundo mágico. Só que quando a gente cresce, a gente vai deixando esses sonhos de lado, vai deixando de sonhar mais. Não sei se é pelo impacto da vida mesmo, e pelos estudos a gente começar a pensar de uma maneira mais lógica, começar a colocar os problemas e as nossas necessidades mais urgentes em primeiro lugar, e muitas pessoas acabam deixando de sonhar. Mas quando se fala de começar o seu próprio negócio e de ter motivação mesmo para criar algo que vai além da sua rotina, normalmente vocês são chamados de sonhos. Você tem que ter um sonho muito grande. E é o que aconteceu com o Dream Kids. Todo mundo tinha um sonho de desenvolver jogos e ter seu próprio negócio também. Porque se fosse só o sonho de desenvolver jogos, acho que a gente teria ido trabalhar em algum outro estúdio. Então, para um sonho, ele nasce de algum lugar. Normalmente, esses sonhos começam a ser construídos quando se é criança também. E, no nosso caso, começou desde a infância. Eu vou falar um pouco da minha infância para vocês e acho que o Marcelo pode continuar a falar um pouco sobre a dele. Quando eu era criança, eu cresci com um primo e um irmão mais novo. E então a gente se reunia muito para jogar. E naquela época, os jogos realmente estavam, acho que no seu auge, assim. Tinha muitos jogos do Mario, o PlayStation tinha acabado de lançar o primeiro console dela. E a gente se reunia todos os finais de semana para jogar videogame em casa. E pra mim era fascinante ver aquele mundo mágico. Eu já era uma criança que gostava muito de desenho animado, de assistir filme. E eu poder me ver naquela situação de ser aquele personagem, de interagir com ele, era como se eu me teletransportasse para um mundo mágico, um mundo diferente. E isso desde pequena me encantava muito. Mas pra mim, que era uma criança de Manaus, uma mulher e tal, era bem difícil conseguir me imaginar desenvolvendo jogos, mesmo que fosse num futuro muito à frente. Marcelo, contar um pouco da sua paixão por jogos. No meu caso, eu comecei bem cedo mesmo, acho que uns 4 anos. Eu comecei já a ver o meu vizinho, ele tinha um videogame, acho que era um Nintendinho ainda, e eu ficava falando, meu Deus, que é isso aqui, é nova coisa do futuro e tal. E depois de um tempo eu consegui, o meu videogame foi o Master System. E daí eu já outras coisas, né? Foi Sonic, depois foi Nintendo 64 com Mario,
todas as séries de jogos, assim, desde aquela época, eu sempre fui muito fã e um jogador muito assíduo, assim, de todos os tipos de videogame, PlayStation, Nintendo, Xbox, tudo eu tentei jogar um pouco para conhecer mais e entender como é que seria fazer esse tipo de coisa, fazer um jogo. Assim, desde pequeno eu sempre quis ser desenvolvedor de jogos, mas eu nunca tinha visto nenhum caminho para isso. Tipo, eu só achava que eu ia brincando por aqui e tal, e talvez um dia eu conseguisse oportunidade para fazer esse tipo de coisa. Então, quando começou a ideia da Dream Kid, foi a oportunidade que eu percebi que eu ia conseguir realizar meu sonho de atingir, fazer jogos e talvez atingir pessoas, crianças como eu na minha época, né? É verdade. E como muitos de vocês, gente, a gente sonhava com isso como quando era criança, da mesma forma que eu sonhava em ser atriz, em ser bailarina, em ser astronauta. E a gente acaba deixando de lado e sendo direcionado por um outro caminho. Meu, tipo, ensino fundamental, ensino médio, eu esqueci completamente da história de desenvolver jogos. Mas quando foi na hora da faculdade, eu meio que caí de paraquedas no design, depois de estar fazendo outro curso. E comecei a ter aulas de animação, de preparação para jogos, e esse sonho voltou, tipo, com toda a força. Que depois eu comecei a enxergar um caminho que eu poderia seguir para me aproximar desse sonho, que era o que eu não tinha antes. E isso é muito importante, falando dos sonhos de vocês, porque um sonho ele parece real, parece abstrato, enquanto ele ainda está na sua cabeça. Mas no momento que você começa, tipo, a anotar num papel tudo que você precisa saber para começar a realizar ele, tipo, quais são os passos que eu tenho que fazer, quem eu tenho que conhecer, o que eu tenho que estudar, ele começa a se tornar cada vez mais real e mais fácil de ser alcançado. Então a preparação aí é muito importante. Eu tive esse primeiro contato com jogos na faculdade, acredito que o Marcelo também... Sim. Na verdade, eu um pouco antes, né, já brincava com algumas ferramentas mais simples de desenvolvimento, esses engines que não tem código, é mais programação visual, eu já mexi um pouco. Mas era coisa bem simples, né? Tipo clone do Mario, clone do Sonic, algumas fases assim, mas nada muito sério. Na faculdade que eu fui começar mesmo a buscar o que eu teria que saber para trabalhar nessa área, até puxei com uma parte mais acadêmica, fazendo jogos assim, com um intuito mais de ensinar, de educar partes de segurança na web, que foi meu trabalho que eu fiz. E depois de um tempo eu percebi que eu queria mesmo botar a mão na massa e fazer uma coisa minha, sabe? Uma coisa autoral, não tentar talvez passar muito coisa acadêmica, mas sim uma coisa que eu sentia que eu, como fosse um artista, sabe? Eu quero fazer minha obra separado de, sei lá, conceitos ou outras coisas que teria que entrar junto nisso. Claro que a parte acadêmica é muito importante, mas a gente sente aquele negócio de eu quero fazer o meu, sabe? E não ficar preso a algumas limitações que pode ter pelo caminho. Exatamente, acho que a proatividade aí de você, mesmo independente do curso que você estiver fazendo na faculdade, começar a mexer por conta própria, ter essa curiosidade vale muito a pena. Faz parte da preparação também. Como a gente, depois na faculdade, você só aumentou, a gente teve uma surpresa bem grande. O Marcelo tinha acabado de voltar do intercâmbio no Canadá, onde ele também estava estudando sobre jogos, começando a trabalhar sobre jogos. Foi o boom para mim, basicamente, porque aqui em Manaus, no meu curso, tinha muito pouca coisa assim, na área. E quando eu fui para o Canadá, tinha disciplina só de jogos, tinha disciplina só de animação, como é que faz e tal. Teve até um mini competição que a gente fez, participou lá com o pessoal, foi bem interessante. Que abriu meu olho que eu poderia realmente fazer, né? Que eu tinha capacidade de fazer e alcançar o que eu queria fazer. E no meu caso, eu também tinha acabado de voltar de um intercâmbio, eu tinha ido para Portugal. Não tive contato com jogos lá, mas tive muito contato com mídias, até muito com vídeo. E assim que a gente voltou, a gente se deparou com um curso, era o primeiro curso de desenvolvimento de jogos que ia ser realizado aqui em Manaus pela Samsung e Ocean. E a gente decidiu tentar a sorte e ver como é que ia ser.
Desde o começo já me empolguei muito, porque durante a minha estadia em Portugal eu convivia bastante com um menininho de 2 anos de idade, e eu achava impressionante como ele pegava o tablet e o celular da mãe dele e passava horas jogando, e jogos que estavam além da sua idade, sabe? E ele gostava muito, se divertia muito. Então, pra mim, que era difícil me ver desenvolvendo jogos enormes e começar, tipo, desenvolvendo jogos para PlayStation, para console, esse tipo de coisa. Por que não seria legal começar a desenvolver joguinhos para as crianças? Porque eu me divertia muito em ver eles jogar. E aí a gente entrou nesse curso. Lá a gente conheceu umas 2 pessoas que tinham essa mesma paixão que a gente. O Christian, que é o que está de azul aí na frente da foto, e a Brena, que está de óculos logo atrás, camisa do Batman. E a gente teve a sorte de, eu acho, na 3ª ou na 4ª formação de equipe durante o curso, ficar juntos. E era o primeiro desafio também de jogo eletrônico, né? Porque até então a gente só tinha elaborado jogos de tabuleiro e cartas. E deu super certo. Desde o começo a sintonia foi muito legal. Foi o comecinho aí da ideia do CADI, que a gente vai apresentar para vocês um pouco mais pra frente. E a gente se reunia sempre, começou a desenvolver o CADI e conversar sobre os nossos sonhos, nossas vontades. E isso durou até o finalzinho do curso. Contar para vocês um pouco sobre o CADI. O CADI, então, a gente deu início à ideia dele ainda dentro do curso de Samsung Ocean. A ideia veio de mim mesmo. A gente estava conversando um dia no começo da tarefa, e eu falei que, tipo, tinha que ter algum monstrinho que roubava as minhas meias todos os dias, que roubava só um lado das meias, que iam para a lavanderia e nunca mais voltava. E a gente começou toda a equipe a viajar na ideia de que era esse monstrinho também que levava a caneta que sumia, a palheta que sumia do quarto e todo o resto das coisas que se perdem pela casa. O desafio era construir um jogo de plataforma infantil com ele. Isso também porque todo mundo aqui é apaixonado pelos jogos de Super Mario, Donkey Kong, esses jogos antigos, e a gente queria resgatar isso para as crianças da nossa época, visto que, tipo, a maioria dos jogos de celular hoje não tem mecanismo de joystick, é só tipo tap mesmo. A jogabilidade acaba sendo um pouco mais simplificada para poder você ter mais rejogabilidade, né? Os jogos de celular, a maioria acaba caindo naquela ideia do Flappy Bird, né? Que você é um jogo que você perde rápido e volta a jogar rápido também, mas ele não tem tanta complexidade na sua jogabilidade. Então a gente tentou pegar um lado mais old school, né? Mais clássico do console que a gente tinha, e tentar pôr isso numa versão mobile para que funcione no mobile, sabe? E desde o começo a gente foi se apaixonando muito pela ideia do CADI, foi construindo toda a história dele em cima e foi testando com os nossos familiares, amigos, e a gente não parou por aí. Logo que a gente terminou o curso, a gente ainda não tinha finalizado completamente o CADI, mas a gente não queria que aquilo ficasse só naquele curso mesmo. A gente queria aproveitar essa empolgação do pessoal, essa oportunidade de repente tocar para frente como nosso próprio estúdio, terminar o CADI e desenvolver outros jogos também. E a gente ainda se reunia todos os finais de semana, mas ainda era uma coisa muito informal. E uma hora na faculdade eu estava participando de um congresso e tive a oportunidade de conhecer o Daniel, que é aqui da aceleradora Fabric, que coordena as startups daqui. E a gente conversou, eu já tinha apresentado para ele o CADI na época do Ocean. A gente resolveu sentar para conversar junto com toda a equipe aqui na Famesa e na Fabric. E apresentamos o nosso modelo de negócio para ele, o que a gente estava pensando, a nossa visão do que isso poderia se tornar. Ele gostou muito e as conversas continuaram até que a gente conseguiu ser uma das startups aceleradas pela Fabric, que foi muito importante para a gente na época, porque a gente não tinha visão nenhuma de negócios, nós éramos muito bons designers e desenvolvedores, mas todas essas skills de
de modelo de negócio, de Canvas, de marketing, gerenciamento de equipe, fluxo de caixa, toda a burocracia de uma empresa, a gente não entendia absolutamente nada. E foi aqui que a gente começou a ter mentoria, treinamento, para criar essa base. E veio muito também de vivência. Conseguimos, graças a eles, uma estrutura boa para continuar o trabalho, contatos com pessoas, presenças em evento. Então, tudo isso contou muito para a gente começar, de fato, a se tornar uma empresa séria e conseguir nossos primeiros clientes. Quando a gente veio terminar o CADI e publicar ele aqui dentro da aceleradora, então, quando a gente publicou, a gente foi testar com as crianças. A gente participou de muitos eventos, acho que chegamos a testar aí já com mais de 100 crianças, e todo o feedback que a gente recebeu delas foi bem positivo. A gente conseguiu definir a faixa etária pelos testes também, que ficou para crianças de 6 a 8 anos, mais ou menos. E todo esse trabalho de ir lá pessoalmente, testar com as crianças, foi muito legal. Foi quando a gente começou a tomar mais fôlego e mais gás para continuar a Dream Kid, porque a gente via a felicidade das crianças jogando e o quanto elas gostavam daqueles personagens. Então isso nos motivou realmente até a seguir com o CADI em outros jogos e em outros formatos. Você quer comentar alguma coisa sobre os testes? Sim, os testes, em geral, são coisas que eu, com o meu background de desenvolvedor, o pessoal meio que deixa de lado, assim, acha que é pouca coisa, que não precisa. E é uma coisa muito errada de se pensar, principalmente na área de jogos, porque em jogos você está tratando de uma experiência. Então, você tem que entender não como você experiencia aquele jogo ou aquela atividade que está fazendo, mas como uma pessoa do público-alvo está experienciando aquele conteúdo. Então, mesmo que você tente fazer todas aquelas técnicas de ver, pensar como cliente, pensar como público-alvo e tal, nada é mais útil, nada traz mais conteúdo, mais conhecimento para você do que um teste do público-alvo. E não só uma vez, 2 vezes, tem que ter vários para você entender o padrão e entender o que é bom e o que é ruim no seu produto. Porque tem muitos jogos hoje em dia que você vê que os caras lançam um negócio e eles não pensaram nisso, não testaram isso com o público e acaba que não atingem o que eles quiseram. Eles ficam, mas meu jogo era para uma faixa etária e a outra faixa etária que gosta mais, mas na faixa etária que eu queria que ele atingisse, não atinge porque não consegue, as pessoas, sei lá, baixam, desinstalam, desistem, tem todo um pensamento por trás que você tem que avaliar e ser muito crítico do seu produto, não ter muito, é a minha coisa, nunca vou mudar porque é o que eu acho que é melhor e tal, e isso é morte do desenvolvedor em jogos. Se não fazer um jogo para você, o jogo que você faz é para o público, para todo mundo. Então, se o público não está atingindo, não está aceitando direito, você tem que mudar. Você não tem que ficar cabeça dura, não querendo mudar, não querendo alterar, porque a sua ideia original era melhor e só o público é burro, ou sei lá, uma coisa que você vai justificar que a pessoa não gostou e tal. Isso inclui até... Está sendo um pouquinho um assunto que foi mais na frente, mas a gente lançou recentemente um jogo novo, Cyber, e no dia do lançamento teve um problema com a questão do tutorial, que a gente tinha feito tutorial de uma forma, achou que estava claro para o pessoal e não estava muito claro. Muita gente veio comentar, a gente foi reclamar e tal, a gente acabou que teve que, em cima da hora, mudar, porque o teste que a gente fez foi muito raso, não testamos muito com... Não chegamos a ter o teste, o nível técnico chegou no CADI, que a gente teve muita gente para testar em várias etapas do desenvolvimento. Então, pensem sempre em testes e em possibilidades para testar. Não fiquem escondendo o jogo de vocês, falando que vamos roubar uma ideia, vamos pegar isso aqui. Qualquer hora que o jogo estiver jogável, teste, sempre teste. E isso vale trazendo para o lado de negócios para todo conteúdo, todo produto que vocês forem realizar. Em jogos não seria diferente.
No modelo de startup, a gente chama isso de validação. A gente já sabia até onde a gente queria chegar com o Kadi, com outros produtos, a gente já tinha em mente um outro produto maior que a gente queria, mas a gente precisava validar os personagens, a gente precisava testar o jogo primeiramente. E aí, quando você vai para a validação, você identifica os pontos. O que eu estou precisando validar agora que vai me dar bons feedbacks para continuar a desenvolver o negócio desse jeito. Porque, por exemplo, se as crianças não tivessem gostado do personagem, não tivessem sentido empatia pelo personagem, a gente ia ter que mudar. Ia ter que ser um personagem totalmente diferente. Ou, de repente, legal, os personagens, as crianças gostaram, querem absorver mais conteúdo desses personagens. Será que o jogo é a melhor forma de fazer isso? Ou será que é formato como está o jogo, a mecânica dele, a jogabilidade dele é interessante para as crianças, para o público que a gente quer atingir, para os pais? Porque no nosso caso a gente tinha um desafio muito grande, porque a gente tem 2 clientes aí. A gente tem as crianças e tem os pais, que são os que compram produtos para essas crianças e avaliam a plataforma, o jogo, o conteúdo aí infantil. Então a gente foi nesses eventos também validar tudo isso que a gente precisava para a construção de novos produtos. Só que, como nem tudo na vida é fácil, as crianças gostaram do personagem, deram feedback positivo, querendo saber mais sobre o Kadi, a história dele. Só que o modelo de monetização do Kadi não era rentável pra gente. A gente começou a ver que ia ser necessário muito trabalho nosso com desenvolvimento de fases. E no esquema que ele estava em mobile e com publicidade, a loja interna, para a quantidade de jogos que tinha, não ia rolar. A gente ia ficar pobre para sempre. Sim. Na questão do Kadi foi que podia fazer uma avaliação, é que ele foi feito com um jogo premium, né? O jogo de console que você paga para jogar, né? Mas ele foi monetizado como um jogo freemium, né? Que seria um jogo que é free com coisas que você compra extras. Só que para um jogo que tem começo, meio e fim, esse modelo freemium não não atinge tanto, porque as pessoas acabam que eu já zerei aqui, por que eu vou gastar, vou ficar rejogando, por quê? Então foi uma coisa que a gente meio que achou que ia ajudar, mas na verdade atrapalhou mais o jogo ser free do que o jogo ser pago. Com certeza. E o importante foi a gente descobrir isso logo no começo, e aí é aquilo, tipo, por mais que a gente gostasse do jogo, quisesse continuar com ele, gostasse do formato, as crianças tivessem gostado também, quando você é uma empresa, você tem que pensar o lado monetário da coisa, e aí a gente tem que abandonar e pivotar, como a gente chama, de trocar a ideia mesmo, o modelo, tentar encaixar de uma outra forma. Nesse meio tempo de troca, surgiu uma oportunidade muito legal pra gente, que foi trabalhar no desenvolvimento de um jogo para Fogás. Ele tem o acezinho deles, que é o mascote. Fogás, para quem não conhece, é uma empresa de gás bem grande aqui do Amazonas. E foi muito importante pra gente conseguir isso na época, porque a gente queria testar o modelo de plataforma, queria testar jogos mais menores, com teor mais educativo. E a gente também queria se mostrar para o mercado do tipo, somos de fato uma empresa, estamos desenvolvendo jogos, estamos começando a obter resultados lucrativos com isso. Então a gente foi na época com uma proposta de jogo para Fogás e deu tão certo que a gente acabou vendendo para eles uma mini plataforma com vários jogos, que atualmente já tem 4 e vão ser atualizados aí no decorrer desse ano também. E com ele a gente conseguiu ter vários feedbacks positivos e bastante informações para lidar com nossos próximos produtos. Então não foi algo que, pensando como startup, poderia ser uma perda de tempo, mas foi uma experiência que serviu muito pra gente, amadureceu muito tanto a equipe, na questão de desenvolver um jogo com prazos e relacionamento com o cliente,
quanto em questão de feedback dos usuários mesmo e do engajamento deles com o jogo, que já era tipo, bem maior do que o Kadir, mesmo o personagem tendo agradado tanto. Então foi importante ver esse novo modelo. Sim. O perfil da Fall Guys foi interessante pela questão que ele abriu o nosso leque de trabalho, assim, de visão, bastante, porque a gente estava muito preso à nossa época, né? Nossos jogos da nossa época, assim. Então a gente não está conseguindo fazer de uma forma que atinja as crianças hoje em dia. Então, o que as crianças hoje em dia preferem? Precisa de um mobile, né? Uma coisa mais rápida, uma coisa mais animada, uma coisa mais que tenha muita animação, mas que não seja uma coisa tão complexa, assim. Principalmente por conta da faixa etária aqui do Acezinho, que era bem menor do que a do Kadir. Então, o Open Fall Guys foi interessante porque ele mostrou que essa forma que a gente pensou funciona tanto para a gente desenvolver como o público gosta, o público mantém lá baixado e aí vai jogando. E essa ideia de você atualizar sempre foi validada, né, nesse jogo. Porque em vez de você ficar 6 meses desenvolvendo um jogo completo com todos os features e tal, e daí vão lançar ele e ter aquele boom inicial de downloads, depois descer a curva de downloads, o Assassin, por exemplo, tem vários picos, né? Cada vez que você atualiza ele, o pico de download aumenta bastante naquela época, então a gente percebeu que tem que manter essa curva de novos usuários, usuários antigos retornando por causa da atualização e tal, é muito interessante. Então tá aí como o Acezinho Jogos, que se transformou em plataforma tá hoje. Vocês podem baixar ele pela loja da Google Play e da App Store também. Ele tá bem legal e a gente tem tido muito feedback positivo mesmo em relação a ele. Então o que está acontecendo com o Android Kid hoje após esse desenvolvimento aí? A gente seguiu com esse feedback positivo, seguiu com a ideia de fazer a nossa própria plataforma de jogos infantis, onde os Kadis ainda seriam os apresentadores, os principais a serem explorados nessa plataforma. Então, em vez de fazer um jogo maior, como o Marcelo falou, tipo, demora 6 meses de desenvolvimento, vários features e tal, a gente preferiu trabalhar com jogos menores, jogos educativos, de vários formatos, que ensine memória, que ensine números, alfabeto. A gente ainda não está podendo falar muito sobre a plataforma, porque está em fase de desenvolvimento ainda, mas a gente espera lançar ela em fases, e a gente espera que essa primeira fase já venha logo, assim, até o final do próximo mês, mais ou menos. E a gente vai focar bem, o que eu posso adiantar para vocês é que a gente vai focar bem no lado educativo mesmo e numa interação maior entre pais e filhos. A gente não quer mais que venham ver crianças tipo, totalmente imersas nos jogos e sem contato com outras pessoas. A gente quer mesmo propor essa interação entre família, amigos e que essas famílias possam se divertir juntos com os nossos jogos. Sim. A ideia da plataforma é não só ter jogos, mas também ter outros conteúdos e incluindo atividades, porque não precisa ser um jogo que seja fechado no celular ou no tablet. Pode ser um jogo que usa o tablet como PS, por exemplo, um tabuleiro, sei lá, um jogo que você usa o celular como mediador ou como parte do tabuleiro do jogo e tal. Então, o aplicativo da plataforma vai ser para ter toda essa interação. Tanto ajudar na questões pedagógicas e tal, mas também ajudar também na parte socioeducativa da criança, de interagir e tal, com as pessoas, tanto no colégio, como na família, como na sociedade. E a gente lançou recentemente o Simon's West, e esse eu vou deixar particularmente o Marcelo falar, porque foi ele que participou junto com a Laila do desenvolvimento todo dele e da onde veio a ideia. Então, Marcelo, contar um pouco sobre isso. Bom, o Simon foi uma coisa meio inesperada, assim. Inicialmente eu estava no último período da faculdade e tal,
tava cursando uma disciplina de jogos e eu pensei, eu tenho que fazer um jogo aqui. Só que na época eu fiquei preocupado porque muita gente da minha equipe tinha saído da equipe desistiu da matéria, então só ficou 5 pessoas, só ficou 2. Aí eu fiquei, será que se o último cara também desistir, eu tô lascado, o cara quis fazer um negócio. Então eu comecei a fazer esse projeto assim, sozinho com a minha namorada, que ela é designer, que ela já queria participar um pouco de jogos, a gente pensou juntos. Foi meio que a gente tomou a ideia sendo elaborada ao mesmo tempo, né? Eu pensei um pouco uma coisa mais simples, que seja para fazer um semestre de faculdade, assim, um mês. E ela pensou mais no universo de personagens. Ela queria pegar uma coisa mais Turma da Mônica, aquela pegada de várias crianças brincando juntas e pensando, imaginando naquele mundo faz de conta que elas gostavam, que elas estavam imersas no faroeste. Então, partiu daí, né, a ideia de são crianças que adoram filmes de faroestes e elas imaginam que elas estão numa cidade lá, imaginária, que elas são tipo como fosse o xerife, o cara dono da ferrovia, o cara dono do estábulo e tal. Aqueles caras que ficam no bar, lá, taverna e tal. E daí partiu a ideia da jogabilidade que foi baseada no jogo tabuleiro Genius, né? Que era um jogo que estimula a memória e concentração das crianças, né? Você tem que memorizar a ordem das coisas que aparecem. E isso casou com aquelas clássicas cenas de faroeste, o bonzinho, o herói da história chega na taverna e tem vários inimigos escondidos na taverna querendo atacar ele, então você tem que memorizar onde é que eles estão escondidos e repetir onde é que eles estão escondidos para derrotar eles. O Simon foi muito legal desenvolver, assim, ele me ficou meio parado por um tempo, tanto porque a gente queria testar outras coisas e tal. Nós vamos ver até para o SB Games e o feedback do SB Games foi muito interessante, que muita gente elogiou bastante o estilo dele, a arte, a animação, mas falaram que estava muito simples. Sim, a jogabilidade era muito simples, cara, porque foi pensado num jogo que ia fazer em um mês, né? Mas me mostrou que ele poderia ser um outro caminho que a gente poderia trilhar, né? Com outros personagens além do Cadi. E com a ideia da plataforma também, que deu sucesso da Fall Guys, a gente pensou nele como um produto que vai ser escondido ao tempo, né? Com mais minigames adicionados. Acabou que o Simon, ele chamou muita atenção também. E por ser um modelo totalmente diferente do Cadi e ser para crianças mais velhas também um pouquinho, aumenta aí a faixa etária, a gente pensou em dessa chance dele ser também uma plataforma, ser uma plataforma só dele, como o Docezinho, no caso a galera de Simon West, vão ter vários jogos aí bem legais que vão sair no futuro também. Aqui é uma foto do Startup Weekend. Isso é só para incentivar vocês de estão atrás de um sonho, não precisa, não fiz o Ocean. Onde é que eu posso conhecer pessoas para começar a desenvolver minha equipe e trabalhar com jogos também, ou qualquer outro que seja a sua ideia? Tem eventos como o Startup Weekend, que são 72 horas mais ou menos, e você passa esse tempo imersivo, leva a sua ideia para lá, junta com uma equipe, diz quem você está precisando, desenvolvedores, designers, pessoal de marketing, administração, enfim. E a ideia é que você saia pelo menos com um protótipo, e muito, muito feedback de lá, de mentores e de muita gente que já está no mundo de startup há mais tempo. E também busque informações como mentores, como outros eventos online são, que dão para vocês bagagens de gente que já estão nesse caminho há mais tempo, que ajuda até vocês a saberem onde não errar também, e aproveitar mais o tempo de vocês, incentivar a iniciarem esse caminho também. Eu queria, nesse último momento de vender nosso jabá, né? A gente tem redes sociais, trabalha mais com Facebook e com Instagram hoje em dia. Essa é a nossa página do Facebook. Quem quiser pode ir lá curtir e acompanhar todos os nossos lançamentos, dicas,
Tem muita coisa legal acontecendo sempre por lá, a gente tenta manter a página bem ativa. Siga o nosso Instagram também, Dreamkid_Studio. E agora a gente vai começar a trabalhar um outro canal, que é onde as crianças estão muito presentes, que é o YouTube. Então, futuramente está saindo muita coisinha legal aí, e outros projetos, outros conteúdos do Cadi e do Simons West também. E é isso, gente, eu vou finalizando aqui. Esse aí é o meu e-mail, para quem quiser um contato mais direto, quem quiser tirar dúvidas até sobre essa apresentação, vocês podem me mandar um e-mail. A gente deseja para vocês que corram atrás mesmo dos seus sonhos, porque vale muito a pena. Por mais que você apanhe no dia a dia, toda a experiência é válida. E eu tenho certeza que a gente está muito mais perto de alcançar os nossos sonhos hoje do que a gente estava há um tempo atrás. Então deixa eu voltar para a nossa imagem aqui para eu poder me despedir de vocês direito. Oi galera, então foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu sei que o tempo é curto e o nosso tempo é muito grande assim, de desenvolvimento, de experiências para compartilhar. Mas esse é só o comecinho. A gente queria mais incentivar vocês a buscarem mais conteúdo sobre isso e de repente até entrar em contato com a gente para a gente esclarecer algumas dúvidas. Queria, antes do Marcelo se despedir, agradecer o pessoal da Lumabyte, do pessoal aí todo mundo que trabalhou na organização do Comentores, que desde a edição passada tem sido um evento fantástico. A gente espera que esse ano também seja bem maior. Agradecer eles o convite, o apoio, toda a paciência também que eles tiveram com a gente. E agradecer vocês por assistirem, por terem ficado com a gente até agora. E a gente deseja só o melhor para vocês, que vocês possam estar realizando grandes coisas no futuro. Bom, então galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por participar da nossa palestra e não desista do sonho de vocês. Tchau galera, até a próxima.